Corinthians ainda não sabe se terá Oswaldo de Oliveira no comando do Timão em 2017. Hoje, uma reunião aconteceu num restaurante em São Paulo, envolvendo a diretoria e o treinador. O repórter Fernando Gavini tem as informações. O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, e membros da diretoria estiveram reunidos com o técnico Oswaldo de Oliveira nesta churrascaria aqui no bairro dos Jardins, em São Paulo. Segundo funcionários do restaurante, a reunião acabou um pouquinho antes dos jornalistas chegarem por aqui. O tema do encontro foi o futuro do técnico Oswaldo de Oliveira no comando do Corinthians. Pelo menos por enquanto, a informação é de que nenhuma decisão foi tomada. Mas Roberto de Andrade tem sido pressionado por conselheiros do clube para demitir o treinador. E Roberto de Andrade quer tomar essa decisão, seja ela de manter o treinador ou de demiti-lo, antes da reunião desta quinta-feira, a reunião do Conselho Deliberativo, que vai aprovar as contas da gestão de Roberto de Andrade. Tentamos contato com as pessoas que estiveram envolvidas nesse encontro de hoje com o técnico Oswaldo de Oliveira para saber mais detalhes sobre a conversa, mas não obtivemos resposta ainda. A assessoria de imprensa se limita a dizer que assim que tiver informações, vai passar para os jornalistas. Pelo menos por enquanto, então, Oswaldo de Oliveira segue como técnico do Corinthians. Só não se sabe até quando. Do bairro dos Jardins, em São Paulo, Fernando Gavini. Ou se não é mais o técnico e a gente apenas não foi informado. Acho estranha essa conversa e depois não fala com os jornalistas. O clima para a permanência do Oswaldo não é bom. Existem pressões para demissão. A gente já viu aí o Corinthians demitindo o jogador porque estava usando uma bermuda verde. Quer dizer, então é muito mais um trabalho voltado para as pressões, seja de torcida ou de conselheiros, ou que por filosofia. Então, por essas e outras, Flávio, eu sinceramente acho que o Oswaldo não continua, não. Eu não sei o que dizer, porque, na verdade, o Roberto está sendo muito sacaneado no Corinthians. Ele fazia parte de um grupo, quando esse grupo quebrou, ele passou a ser sacaneado. Ele não consegue governar, ele não tem, nada segue. Existe um boicote dentro do próprio trabalho dele, dentro do próprio grupo. E aí, quando isso acontece, fica muito difícil de você trabalhar. Nada anda, né? Você está sendo... tem trairagem por todo canto. É como se você estivesse na sala dele, parece que tem granadas, bombas, entendeu? Está tudo assim. Fica difícil para o cara trabalhar, o cara tem frieza. Na minha cabeça, a partir do momento que ele não pode confiar em ninguém, ou confiar em poucas pessoas, ele tem que errar ou acertar pela cabeça dele. Já que ele não tem respaldo de outras pessoas que estavam com ele e o abandonaram, e aí eu não estou discutindo por que uma razão, isso não é problema meu, eu nem sei por que eles brigaram, pouco me interessa, mas a verdade é que ele hoje está sozinho. Se ele está sozinho, ele tem que agir pela cabeça dele, pelo pensamento dele. E isso precisa ser feito de maneira profissional. O trabalho do Oswaldo foi bem feito? Não foi, com as limitações que o Corinthians tem. O Corinthians tem dinheiro para o ano que vem, em cima de um projeto que o Oswaldo apresentaria, para trazer os jogadores que ele precisa? Se o Oswaldo sair, entra quem? São perguntas que têm que ser respondidas. E aí, na minha cabeça, o presidente tem que tomar essa atitude sozinho. O conselheiro não serve para nada, só serve para encher, para pedir coisas, para pedir favores, para fazer esses esquemas aí. E torcida, então, nem se fala, né? Principalmente porque o torcedor que trabalha, esse que tem o que fazer, ele não vai se meter nisso. O que vai lá é aquele bando de vagabundos que não merece nenhum respeito. Então, erre ou acerte, mas por conta da cabeça dele. Agora, é importante realmente decidir rápido. Fala assim, Guto Ferreira. Como é que é? Fala assim, Guto Ferreira, pro lugar do Oswaldo. Tá bom, tem que resolver a vida do Guto Ferreira, Bahia, do Oswaldo Oliveira e do próprio Corinthians. Mas tem que ser uma decisão rápida. E resolver logo agora para planejar bem, né? Para planejar. Aí vai, o Guto Ferreira, ok, senta. O que você quer? O que você vai fazer? E outra coisa, a contratação tem que ter lógica. Sim. Por que o cara foi contratado? Por quê? Ele tem que apresentar um projeto de trabalho, e esse projeto de trabalho tem que ser aprovado pelo Corinthians, e em cima disso o Corinthians teria possibilidades ou não de cumprir aquilo. O Guto é competente, o Oswaldo também é competente. Agora você precisa dar ao Corinthians a respeitabilidade que ele merece. Não vai ficar ouvindo conselheiro que é puxa-saco, que tem interesse menor, não vai ficar ouvindo torcida uniformizada, que não tem nem responsabilidade para nada. Tem que ser feita uma coisa pensando no clube e com a consciência do presidente.
As informações que nós temos aí, que o Chico Lang trouxe ontem pra gente aqui, era o seguinte, que provavelmente o Oswaldo de Oliveira seria demitido e as contas do presidente Roberto de Andrade aprovadas e ele não sofreria o impeachment. Essa seria toda a jogada política que iria acontecer para que o Roberto de Andrade ficasse no poder. Agora é tão maluco isso, Michele, que a oposição não tem interesse que o Roberto saia. É a própria situação, os caras estão brigando lá dentro, porque tem um problema. Sempre é a tal história. Sai o Roberto e assume quem? Quem? O André Negão. André Negão. Aí terá uma nova eleição. O cara que assumir, ele vai assumir também a responsabilidade de dívidas trabalhistas. Não as dívidas do clube que já foram acertadas por Profut e tal, mas as dívidas trabalhistas, sim. Quem vai botar a assinatura dele, que vai responder com patrimônio e tal, não sei o quê, e as pessoas da oposição, por exemplo, teriam essa condição financeira, não tem interesse de fazer isso. Ninguém é xarope, o cara tem família e tal, e ninguém sabe direito a situação no Corinthians. Então não é uma coisa tão simples assim, sabe aquela coisa do tira por tirar? O Roberto entrou outro dia, era quase que uma unanimidade. Interesses menores não podem prejudicar um clube do porte do Corinthians. Bom, olha, o Oswaldo de Oliveira obteve apenas 37% de aproveitamento dos pontos que disputou pelo time, a pior marca entre os 4 treinadores corintianos no ano, porque teve o Tite, o Cristóvão Borges e o Carille, né? Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo no Coringão. Só dando uma notícia aqui, uma das questões aí sobre o Oswaldo de Oliveira, se sai ou se fica do Corinthians, a rescisão contratual dele está sendo um problema. Não sei o que está acontecendo, mas entraves contratuais estão impedindo que a saída seja sacramentada de maneira oficial. Deve ter uma multa. Tomara que ele está dê só uma 2 multa. meses lá. Mas tem mais é que cobrar a multa. Se tiver, não abra a mão, viu, Oswaldo? Porque é falta de respeito. 3 meses de trabalho, ninguém pode fazer milagre. Toma a grana dos caras mesmo. E não sei se você se lembra, Flávio, quando o Oswaldo foi anunciado, havia uma pressão muito grande para que ele não assumisse. E o Roberto Andrade quase voltou atrás, isso depois de o Oswaldo já ter declarado publicamente que estava deixando o esporte para ir para o Corinthians. Nossa, quase que não vem, né? Quase que não vem, quer dizer, o que mostra? E vai abrir mão de multa? Não, nem pensar. Ele deixou um clube para trabalhar no Corinthians? Não, enfia o pé. Tinha multa, cobra integralmente, tem que cobrar. Antes, pense 2 vezes antes de contratar um profissional. Simples assim.